Shalom, queridos e amados filhos, muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós estamos aqui hoje para dar uma aula muito especial. É sobre príncipes, os 12 príncipes que saíram do Egito em direção à terra de Canaã. Uma história conhecida, contada de pai para filho, geração em geração, mas cheia de segredos. Fala de uma geração que chegou na terra da promessa, na terra prometida, em Canaã, e fala daqueles que não chegaram. Então, tem muitas lições extraordinárias, ok? Especialmente Josué, que foi o escolhido para levar o povo até a terra prometida. Nós vamos ler e conhecer um pouco da história desses príncipes e vamos aprender lições extraordinárias. Livro de Números, capítulo 14, 6 e 7, diz: E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é muito boa. Nós vamos orar e pedir que Deus nos dê sabedoria, revelação para aprendermos e entendermos como nós podemos ser príncipes vencedores. Pai amado e poderoso Deus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Nos colocamos humildemente na Tua presença, pedindo sabedoria, revelação, para aprendermos a Tua palavra e conhecermos os Teus segredos, Teus mistérios, para que possamos transmitir a esta geração a Tua verdade, a Tua palavra, o conhecimento, para que possamos chegar ao destino que o Senhor tem traçado para nossas vidas. Dá-nos revelação, Senhor, e nos ensina pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados, nós vamos dar uma introdução aqui a respeito dos príncipes e depois da nossa plataforma nós vamos expandir esse conhecimento e falando mais especificamente dos segredos da vida de Josué. Josué se salientou, ele chegou na terra prometida conduzindo todo o seu povo. Ele é a nova geração, a geração que entrou na terra prometida. Então, ele traz para nós uma figura muito importante que esse ano nós queremos enfatizar e valorizar. É a figura dos filhos dos profetas. Lembre-se que Moisés conduziu o seu povo, o povo de Deus, desde o Egito até o limite, né? Ele viu a terra prometida, mas ele não entrou. Ele ficou do lado de cá do rio, né? Rio Jordão. Mas ele treinou Josué para entrar e conduzir o seu povo à terra prometida. Eu penso nos meus filhos, eu penso nos filhos dos nossos queridos pastores, eu estou pensando nos filhos dos nossos queridos e amados príncipes. Quem não quer ver seus filhos fazendo mais do que ele? Que coisa linda quando os filhos fazem mais do que os pais. Que terrível quando os filhos destroem aquilo que os pais construíram. Mas que lindo é quando os filhos dão continuidade e recebem o legado do pai e continuam a obra que o pai começou. Estou falando de pais profetas, como Moisés. Moisés é chamado por Deus e ele vai até o Egito. Ele enfrenta um principado do Egito e ele tira o povo
e Josué estava com ele o tempo inteiro. Josué estava alinhado com o seu pastor, com o seu profeta. Tudo que Moisés fazia, Josué estava ali do lado. Às vezes estava até na frente, né? Mas não soltava a capa de Moisés de jeito nenhum. E assim que deve ser um filho espiritual. Foi assim também com Eliseu. E Jesus também ensinou os seus apóstolos: não solte a capa do seu líder. E Jesus também deu uma palavra para os seus apóstolos, que eles fariam obras maiores do que ele. Então a história dos príncipes é maravilhosa e temos 2 pontos positivos, que é 2 príncipes, Josué e Calebe. Temos 10 líderes que foram um péssimo exemplo, mas nós queremos chegar lá e lembrar, enfatizar Josué, o príncipe que foi o melhor filho que Moisés teve. Um filho bom demais. E os outros foram filhos desobedientes, rebeldes contra Moisés. Então, por isso, nossa caminhada vai ser interessante. E também queremos enfatizar aqui que Deus abriu o Mar Vermelho para Moisés passar com o povo de Israel. Mas Deus também abriu o Rio Jordão para Josué passar com todo o povo. E a geração de Josué foi mais abençoada e mais feliz. Conquistou a promessa de Deus, venceu os inimigos de Jericó, de Ai, da terra prometida, enfrentaram os gigantes, venceram e se estabeleceram na terra prometida. E nasceu aí a nação de Israel, que até os dias de hoje é abençoada. Vamos caminhar pela Bíblia então e vamos ver como que acontece. Nós vamos partir do momento que Moisés o Senhor manda Moisés separar 12 príncipes e para espiar a terra prometida. E esses príncipes espiaram a terra, viram que tinha gigantes, mas viram também que as uvas também eram gigantes, os frutos eram gigantes. E eles voltaram então trazendo um relatório. E por causa do relatório, alguns foram aprovados, e por causa do relatório, outros foram desaprovados, reprovados. Então aqui diz a palavra de Josué, e Josué e Calebe falavam assim, o relatório deles foi esse: a terra pela qual passamos a espiar é muito boa, é terra boa, e se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto eles são nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então aqui está Josué e Calebe, dando uma palavra de ânimo, de incentivo, de coragem para todo o povo, dizendo: a terra é boa, Deus vai nos entregar. E eles estão ali, trazendo um relatório que o próprio Moisés que mandou que eles fossem até lá espiar. Então esse relatório, alinhado com as promessas de Deus e com a direção de um profeta, garante o acesso à terra prometida. Queridos, eu fui à terra prometida, a terra de Israel, foi 2006, junto com meu filho Tiago. Eu já havia viajado, já tinha visitado a terra de Israel, mas agora eu fui com meu filho, Tiago, primogênito. E nós fizemos a rota do Egito a Israel, passando pelo Monte Sinai. E lá no Monte Sinai é muito alto. Nós temos que sair 2 da manhã, subir uma parte com camelo, umas 2 horas com camelo,
O camelo não é muito fácil andar no camelo. É muito escuro. Tem penhascos. De vez em quando rola pedras, aquele barulho. Bum, bum, bum. É gigantesco os penhascos, né? E perigoso. E aqueles condutores de camelos ali, puxando o camelo pela mão. E as pessoas em cima. Depois chega lá em cima, você pensa que chegou no final do monte, tem mais 5.000 degraus. Não chegou nem a metade. E quando você chega lá em cima do monte, o sol está nascendo, é a visão mais maravilhosa que nós podíamos ter em qualquer parte do mundo. Nascer do sol no Monte Sinai é algo extraordinário, é fantástico. Mas você fica alguns minutos ali e o calor é insuportável. Você tem que descer correndo. Aí você volta 5.000 degraus. E não é degraus feito com nós, não, é pedra mesmo. Pode resvalar. Ali muitas pessoas já morreram subindo aquele monte. Perigoso. Não é fácil. Então, na nossa subida, uma missionária, como aqueles beduínos que transportam os camelos, eles são pessoas assim, não tem muito juízo. Então eles pedem $10, $20 e no caminho começam a pedir mais dinheiro. E uma missionária começou a achar aquilo muito chato e começou a murmurar e dizer: não venho mais aqui, é a última viagem que eu faço, eu não venho mais nesse lugar. Meu filho Tiago disse: mulher, você não sabe que os murmuradores não entrar na terra prometida? Você está murmurando. Cuidado que você não entra. E ela continuou murmurando. E nós fizemos a subida, descemos, e quando nós chegamos na fronteira de Israel para entrar no território de Israel, ela foi deportada. Ela não entrou. Não teve licença, não teve permissão para entrar. Nós ficamos apavorados naquela época. Ficamos ali muito tempo do lado de cá da fronteira de Israel e ela do lado de lá, no Egito. Nós não podíamos passar para lá e ela não podia passar para cá. E que situação terrível de uma pessoa que tinha tudo para entrar na terra prometida. E murmurou. Então, a mesma coisa aconteceu com os 12 príncipes que foram encarregados por Moisés para espiar a terra prometida. Aqueles que murmuraram, aqueles que se queixaram, que acharam difícil, colocaram obstáculos, eles não entraram. Mas aqueles que trouxeram a palavra alinhada com as promessas de Deus, entraram. Aqui fala de alinhamento. Você tem que falar alinhado com as promessas de Deus. Você precisa estar alinhado com o seu pastor, com o seu líder, com o seu profeta. Você não pode falar diferente, porque você perde a credencial, a autorização para entrar. Então observe, Deus predestinou aqueles 12 príncipes para serem líderes na terra de Israel. Eles seriam príncipes ricos, poderosos, líderes. Eles seriam pais de uma geração. Na verdade, eles disseram as palavras que trouxeram para eles a própria desgraça. Alguns falavam assim: nós víamos aqueles homens da terra prometida como gigantes e nós éramos como os gafanhotos para eles, perto deles. Essas pessoas que se achavam, que se compararam a si mesmos como gafanhotos, morreram no deserto. Porque o deserto é o lugar onde morrem os gafanhotos. Então, cuidado com a imagem que você tem de você mesmo. Se você tem uma imagem de você mesmo, que você é um príncipe, um vencedor, é isto que vai acontecer na sua vida. Se você tem uma imagem de derrotado, fracassado, também vai acontecer isso. Então,
Aqui tem um segredo que eu vou deixar para a próxima ministração. Moisés. Olha só que Moisés, um homem de Deus, ele previu que os espiões poderiam trazer relatório negativo e desencorajar os judeus. Sabe o que Moisés fez? Isso é tremendo. Nosso alinhamento, nós vamos ministrar isso. Moisés mudou o nome de Josué, que era Oséias. Ele mudou para Yoshua. Então, Josué recebeu um novo nome com a imposição de mãos de Moisés. Aqui tem um segredo que vai dar uma aula completa, inteira, só sobre isso. A letra de Deus foi colocada no nome de Josué. Assim como Deus fez com Abraão, como quando Deus quer dar uma unção para alguém, Deus usa as letras do alfabeto judaico. Então, aqui é um mistério muito profundo do alinhamento de Josué com Moisés. Porque ele era muito íntimo de Moisés. Moisés disse, tem uma carta na manga, Josué. Você vai espiar a terra? Tem gigantes? Tem. Tem demônios? Tem. É difícil? É. Mas eu vou orar para que Deus te preserve e você seja livre das tramas dos espiões. Lembra que Jesus orou por Pedro? Ele disse, eu vou orar, porque o inimigo pediu para te surandar, Pedro, mas eu intercedi por você. Então, o segredo de Josué é estar alinhado com o seu líder. Aleluia! Então ele só chegou na terra prometida porque estava alinhado com o seu pastor. Moisés era a cobertura de Josué. Então a palavra diz que no livro de Números, capítulo 13, diz que eles ficaram 40 dias espiando a terra. E quando se apresentaram a Moisés e Arão e a toda a congregação de Israel, eles deram notícias e mostraram o fruto, que era um cacho de uva. E realmente eles falaram, realmente é uma terra boa, manda leite e mel. Contudo, o povo que habita ali é poderoso. As cidades são fortes, muito grandes. Vimos também os filhos de Anak. E os amalequitas, então, eles habitam na terra do Negev. E os heteus, e os jebuseus, e os amorreus, eles habitam nas montanhas. E os cananeus, então, estão junto ao mar. Então eles começaram a ver o inimigo como muito grande. Aqui tem mais um mistério que eu quero falar dos filhos de Anak. Esses filhos de Anak eram os gigantes, filhos dos anjos caídos. Lá do livro de Gênesis, capítulo 6. Quando os anjos se misturaram com as mulheres, nasceram os gigantes. E eram esses gigantes que estavam lá. Anjos caídos. Era terrível. Sem dúvida. Mas aí tem um segredo. Atrás de cada tesouro tem um gigante. Atrás de cada tesouro tem um guardião do tesouro. Você lembra dessas histórias antigas? Que alguém diz, tem ouro ali em tal lugar, mas tem que ir lá de noite, tem que ser num dia, tem que fazer uma... tem um espírito que guarda o tesouro. Não deixa de ter alguma verdade nisso. Atrás de um grande tesouro tem um grande gigante que guarda o tesouro. E os filhos de Anak eram os gigantes da terra prometida. Segredo? Que se você não enfrentar os gigantes, você não conquista o tesouro da terra prometida. Os príncipes de Deus, eles enfrentam os gigantes e se transformam os gigantes em anões. Então os anões vê os inimigos como gigante, mas os príncipes de Deus vê os gigantes como anões. Então Caleb, ele levantou a voz quando o povo começou a valorizar demais os gigantes. Quero dar uma pausa aqui. Às vezes a gente está orando no monte, às vezes está lá na montanha, tem gente que começa a falar, sabe que esse lugar aqui é
é pesado, né? Aí você vê o cara aqui endemoniado, está sentindo uma presença maligna aqui, tá vendo? Pelo amor de Deus, não fale isso perto de mim. Não fale isso perto dos nossos obreiros. E você vai levar uma represália se você começar a valorizar demais o inimigo para a gente. Nós não concordamos em valorizar demais o inimigo. Pode ser gigante, vai virar anão. Então aqui, amados, essa declaração dos príncipes valorizando, dizendo que aquele gigante era muito grande, eles estão dizendo que aqueles gigantes eram mais poderosos do que Deus. Então não há ninguém mais poderoso do que Deus, não há nenhum problema tão grande que Deus não possa te dar a vitória. Então Josué e Caleb tinham um espírito diferente. Quanto maior o gigante, maior o tombo. Quanto maior o problema, maior a vitória. Quanto maior a luta, maior o galardão. Quanto maior o exercício, mais musculoso você fica. Então essa palavra de Josué e Caleb é uma palavra para a geração dos dias de hoje. Não temas o tamanho do gigante. Não temas as águas que você vai passar, nem o fogo. Deus vai te segurar em sua mão, você vai passar pelas águas, vai passar pelo fogo e nada vai te acontecer. Aleluia! Então Josué e Caleb falam, nós vamos subir sim, porque aquele povo ali não é mais forte, nós somos mais poderosos. E enfim, o relatório daqueles 10 homens, eles valorizaram os nefilins, os gigantes, e dizendo, nós éramos como um gafanhoto aos seus olhos, e nós não vamos conseguir e tal. E esses gigantes da terra, então, infelizmente, prevaleceram por um momento. Amados, 40 dias que eles espiaram a terra, e porque eles trouxeram uma imagem negativa de Deus, porque eles valorizaram o inimigo, para cada dia que eles espiaram a terra, eles ficaram 1 ano no deserto. 40 dias espiando a terra, 40 anos redemoinhando no deserto. Atrasou 40 anos a conquista da terra. E enquanto aqueles homens não morreram, Deus não entregou para os seus príncipes a terra prometida. Isso também traz uma lição profunda, que nós não podemos andar com pessoas negativas do nosso lado. Não podemos andar com príncipes que vê o inimigo como maior do que Deus. Mas nós precisamos andar com pessoas como Josué e Caleb. Nós precisamos estar debaixo de uma cobertura como Moisés, que sabe que Deus é maior do que qualquer empecilho. Então, os príncipes que vencem os gigantes conquistam a terra são aqueles que estão alinhados com a sua cobertura, alinhados com o seu profeta, alinhados com o seu pastor, seu apóstolo e alinhados com as promessas de Deus. Aleluia! Os príncipes que temem os gigantes morrem no deserto. Então nós concluímos que os príncipes são matadores de gigantes. Aleluia! Os príncipes de Israel são matadores de gigantes. Lembra de Davi também? Davi matou o gigante, ganhou um emprego novo, ganhou uma noiva, tá? Ganhou um reino. Tudo nas costas do gigante. Acredito que Davi dizia assim, glória a Deus, aleluia, e que maravilha de gigante. Que se não fosse o gigante, eu não teria conquistado a filha do rei, não teria conseguido o emprego de levita do palácio, não teria tantas vitórias. Então, amados, queridos, os gigantes, nossas vidas é maravilhoso. É a nossa maneira de fazer academia da melhor forma possível. Exercitar na guerra. Então, os seus gigantes, suas lutas, suas batalhas, tudo isso vai te fortalecer, vai te levantar, vai te fazer uma pessoa mais forte e você vai pisar na cabeça dos gigantes, que o final da história nós já sabemos. Quando o povo de Deus confia em Deus, eles vencem os gigantes, tomam os seus despojos e conquistam a terra. Aleluia!
Diga aleluia. Depois eu quero falar com vocês, lá dentro da plataforma tem muito assunto especial sobre os Nefilim, os anjos caídos. Que esse era o maior medo dos príncipes. Ok? Capítulo 13. Mas esse é um assunto muito profundo. Mas os nossos filhos, os alunos da escola profética, eu faço questão de expandir esse assunto e ir fundo de como você pode vencer príncipes malignos. Príncipes malignos. Aqui tem uma palavra extraordinária que eu quero passar para vocês. Que quando Josué se encontra com o anjo de Deus, chega um momento na vida de Josué que ele está, Josué capítulo 5, de 13 a 15, diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Ou é contra nós ou a nosso favor? É dos nossos ou é nosso inimigo? E ele disse: nem uma coisa nem outra. Eu venho na qualidade do comandante do exército de Deus. Então Josué prostrou-se em terra. Em sinal de respeito, ele perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? E o comandante do exército de Deus respondeu: tira a sandália dos pés, pois o lugar onde você está é santo. E Josué tirou as sandálias. Esta é uma visão extraordinária que eu me arrepio, fico extasiado com esta visão. Passou-se 40 anos Josué no deserto esperando o momento. E por ele ser um filho fiel de Moisés, Moisés escolhe, unge ele. Deus escolhe Moisés. Aliás, Deus escolhe Josué e Moisés unge Josué. E no momento que ele é ungido, passa de Moisés para Josué. Deus passa o espírito que estava sobre Moisés, passa para Josué. Eu estou falando de uma impartição de unção. Vem o poder de Deus para Josué. O espírito de sabedoria que estava sobre Moisés vem sobre Josué. Quando Josué recebe esta unção, Moisés chega até a entrada, para de frente ao rio. E o Rio Jordão. Do lado de cá, Moisés olha a terra, vê a terra, mas Deus disse: você não vai entrar, teu filho vai entrar. E então, ali, capítulo 3 de Josué, acontece algo maravilhoso. Quando Deus diz para Josué: vou começar a engrandecer o teu nome, e assim como fui com Moisés, serei contigo. Então essa é uma palavra forte, extraordinária. Imagine você que é aluno da escola profética, imagine você que é um filho espiritual. Você olha o seu pastor e vê ele como alguém gigante, é muito grande. Abriu o Mar Vermelho, venceu o principado do Egito. Imagina Josué falando: Senhor, Moisés venceu, Moisés foi poderoso, Moisés tirou o povo do Egito. E aí Deus disse para ele: filho, você fará mais que Moisés. Você vai entrar na terra. Você vai levar o povo para a terra prometida. Que palavra tremenda para um pastor. Um pastor, queridos. Um pastor honrado. Um profeta honrado. Sabe qual é a honra de um profeta? Sabe qual é a honra de um apóstolo? A honra de um apóstolo é levar o povo de Deus até o seu destino. A honra de um apóstolo, de um profeta, é levar o povo de Deus à vitória. A honra de um profeta é dar ao seu povo a beber do manancial de águas vivas. A honra de um profeta é levar os seus filhos
até onde ele chegou. A honra de um profeta é fazer os seus filhos crescer até a sua estatura e mais ainda. A honra de um profeta é dar segurança para o seu povo. A honra de um profeta é levar o seu povo, o povo de Deus, à prosperidade completa. Prosperidade física, emocional, financeira e espiritual. A honra de um profeta é levar o povo de Israel, o povo de Deus, a se encontrar com o Senhor. A honra de um profeta é trazer a presença de Deus até a sua congregação. Então, tudo isso que é a honra de um líder, de um profeta, para você alcançar esse nível que Josué alcançou, é algo muito, que deve ser, que você deve lutar com todas as suas forças para chegar lá. A honra de um pai é levar a sua família com segurança. A honra de um pai é proteger seus filhos, dar moradia aos seus filhos, dar proteção aos seus filhos, dar educação aos seus filhos, dar destino aos seus filhos. A honra de um rei também, dar vida, proteção, terras, propriedades aos seus filhos, segurança, saúde. Então tudo isso Josué alcançou. Lembra-se que Moisés fez coisas tremendas, maravilhosas, foi o maior profeta, mas Josué foi mais honrado por Deus. Conseguiu dar terra para o seu povo, distribuir as terras, conseguiu dar segurança, conseguiu administrar o poder de Deus, conseguiu trazer e treinar o exército de Deus. É tremendo isso. Mas o mais interessante que eu quero passar aqui, algo fantástico, é uma lição, é que Moisés, o grande profeta de Deus, Moisés, os seus líderes, os príncipes de Moisés, de 12, sobrou 2, que eram leais. Dos príncipes de Moisés, dos filhos de Moisés, os 12 príncipes, apenas 2 foram aprovados. Mas dos príncipes e filhos de Josué, 12 foram aprovados. Então, aqueles que, 12, teve um que não foi, teve um que falhou na terra de Ai, mas passou o Jordão. Então, dos filhos de Moisés que ficaram do lado de cá do Jordão, dos príncipes de Moisés, 2 entraram na terra prometida. Dos príncipes de Josué, os 12 entraram. Mas o que o senhor quer dizer, profeta? Eu quero ensinar para você um princípio extraordinário de vitória, de conquista, de honra. Moisés foi o cara mais dedicado a Josué foi o discípulo mais dedicado a Moisés. Josué não saía do lado de Moisés. Moisés ia para o monte, Josué ia para o monte. Moisés descia do monte, Josué descia do monte. Moisés ia para a guerra, Josué ia para a guerra. Moisés ia para a cabana, para o tabernáculo. Lá estava Josué. Moisés colocou a cabana dele para fora do arraial e foi lá para fora falar com Deus. Na pontinha da portinha da cabana está Josué, com o olho assim, com o ouvido desse jeito. Não soltava Moisés dia e noite, dia e noite, dia e noite. Caleb foi um grande líder e teve momentos que liderou mais que Josué. Mas o que tinha Josué, a mais que Caleb, alinhamento com seu pastor, alinhamento com seu líder. Ele não soltava, eu não te solto, não te largo. Lembra de João, discípulo de Jesus? Também. Era o sujeito que se recostava no peito de Jesus. Era o mais abençoado porque era o mais próximo, mais alinhado, mais íntimo. Então aqui está o segredo de Josué. Ele estava alinhadíssimo com seu líder. Então observe. Saindo do Egito vem vamos dizer assim, vem um povo misturado,
No meio daquele povo veio uma gentalha, veio um povo que era gentalha, veio muitos egípcios ali que vinham contaminando o rebanho. Então aquele povo era contaminado pelas conversas, pelas murmurações de um povo que não era o povo de Deus. E com isso os príncipes foram contaminados e fracassaram, morreram no deserto. Se rebelaram contra Moisés. Teve momentos que eles se levantaram contra Moisés, que desafiaram Moisés. Em Números capítulo 16, então, tem a maior rebelião da história, onde os príncipes se rebelaram contra Moisés. E Deus abre a terra e eles caem para baixo, porque eram rebeldes. Então, de todos os príncipes de Moisés, a maioria era rebelde. E agora? Tem um deles que é o máximo de lealdade. Josué era o máximo de lealdade, o máximo de submissão. Ele era o filho perfeito. Ele era o filho nos 4 níveis. Ele era o filho águia. Enquanto, eu vou mostrar para você, enquanto Moisés está governando o seu povo, tirando do Egito, aquele menino vai crescendo. E dentro do menino Josué, ele está gerando filhos príncipes. Enquanto Josué está servindo Moisés, dentro dele, ele está dizendo, é assim que tem que respeitar um profeta. Então o respeito que ele tinha pelo seu líder, gerou dentro dele príncipes que também respeitavam a ele no futuro como líder. Você compreendeu? Então quando você está sendo um filho bom, quando você está sendo um filho atencioso aos seus pais, seus líderes, seus pastores, você está gerando para o futuro filhos assim também. Vou contar uma história que eu acho que vai ilustrar. Quando nós estávamos ministrando, pastoreando Faxinal Soturno, ali tinha filhos igual a Josué, tinha filhos também igual os 10 espias. E eu um dia ungi um dos meninos como pastor de uma cidade, ali de Nova Palma, né? Todo mundo conhece, né? O Vanderlei. E ele estava pastoreando Nova Palma, e de repente ele voltava e dizia para a pastora Mara, olha que luta aquele povo, meu Deus, a gente chama. E ele brincando, né? Ele usava assim um linguajar assim, né, que eu vou falar só por brincadeira, repetindo o que ele disse. Ele dizia assim, pastora, que povo mais difícil. A gente corrige, cada vez pioreia mais. Eles queixavam que seu povo era muito difícil. A pastora disse assim, Vanderlei, esse povo é igual a você. Você era assim. Você resistia aos pastores. Você rejeitava os pastores. Você era desobediente. Você era duro. E tudo que você foi para nós, o teu povo está sendo para você. Disse, meu Deus, o que é que eu fui fazer? Esse pastor, se eu pudesse voltar lá no passado, eu seria um filho diferente. Se eu soubesse que eu ia colher tudo que eu fiz para os pastores, eu ia fazer diferente. A pastora disse, pode dar tempo ainda. Aí um dia vem ele com terno, né? Como é que diz, um cabide bonitinho, né? Veio, né? Trazendo para mim um presente. Eu falei, ué, o que houve, Vanderlei? Como tu tá diferente? Ele disse, não, pastor, eu vim lhe trazer porque eu quero gerar na minha igreja filhos assim também. E a partir dali começou a ouvir, abraçar o pastor, dar um beijo no rosto do pastor. Tudo o que ele queria que os seus filhos fizessem a ele começou a fazer aos pastores. Esta é a lição de Josué. Enquanto todos os 12, os 10 príncipes eram duros, maltratavam Moisés, Josué e Caleb eram humildes, serviam, amavam, respeitavam. Então, amados, enquanto você está servindo na igreja, os pastores, você está gerando filhos. No futuro você vai ter filhos assim. Isso é muito importante. Bom, eu tenho um testemunho também sobre isso. Quando eu saí para o ministério, eu fiquei mais 3 anos, coloquei uma barraca
no campo, era um camping da Prefeitura de Cachoeira do Sul, e ali eu deixei a minha empresa e fui para lá, buscar Deus, aprender. Eu era sozinho. Quando eu fui chamado, arrebatado, eu não era nem membro da igreja. Então eu pensei, Deus me chamou. E quando o Senhor Jesus me chamou para apóstolo e profeta. Então, eu tive uma chamada parecida com a chamada do apóstolo Paulo, que foi chamado, né, no meio do campo, no meio da rua. Eu fui arrebatado num campo, indo para casa. E eu fui para o campo e fiquei 3 anos. De repente, eu estou lá e eu perguntava ao Senhor, quando o Senhor vai me enviar para as nações? Quando o Senhor vai me enviar para pregar? Deus já tinha me dado poder para curar enfermos, libertar cativos, expulsar demônios, fazer milagres e maravilhas, ganhar quadrilhas inteiras, mas eu não saía da cidade. Eu estava limitado na minha geografia. Eu estava que nem aqueles discípulos que não conseguiam passar o Rio Jordão, não conseguiam sair do deserto. Isso é muito importante, que tem muitos homens de Deus que fazem milagre, maravilha, mas não saem do deserto. Por quê? Porque a questão não é ter dons espirituais, não é ter poder, não é simplesmente, não, a questão é princípios espirituais. Então um dia eu perguntei para o Senhor, o que falta para mim sair para o mundo, ser usado nas nações? Aí Deus falou que tu tem que fazer que nem Josué. Você tem que servir um pastor. Você tem que começar lavando os pés do pastor. Você tem que começar preparando a roupa do pastor. Servir, orar. E Deus me deu um pastor bem do meu tipo, do meu tamanho. Ele era um homem baixa estatura. E ali, por 6 meses, eu fui humilhado. Eu fui esmagado. Eu fui ali muito envergonhado. Se alguém que ainda mora em Cachoeira, que é do meu tempo, está me assistindo, vai dizer, meu Deus, o irmão Joel, depois o pastor Joel, ele era o cara mais humilhado na igreja. Até o zelador na porta da igreja humilhava ele, que tu quer? Era um tratamento que Deus tinha para mim. Eu queria apressar o tempo para mim sair para o ministério, eu tinha que passar por esse processo de ser servo. Bom, falei bastante já desse ponto. E depois, na próxima aula, eu vou dar as características de Josué, com mais detalhes, você vai compreender. Mas eu quero finalizar essa primeira parte dessa aula falando da recompensa de ser um Josué. A recompensa de ser fiel ao seu líder até o final da sua vida. Quantas histórias da Bíblia, né? Que é os filhos fiéis até a morte de seus pais. Nós vemos Abraão, quando Isaac recebe a bênção antes do Abraão morrer. Nós vemos Jacó, que antes de Isaac morrer, passa a bênção para o pai. Nós vemos Elias, Eliseu, que Eliseu vai até o final com Elias. Nós vemos João na cruz, o último, que não abandonou Jesus nunca. E agora nós vemos também Josué, que está com Moisés até o finalzinho. E agora ele é um menino que vai ser ungido, que saiu da terra prometida e, pasmem, de quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito em direção a Canaã. Daqueles que saíram com mais de 20 anos, somente 2 chegaram à terra prometida. Então você não acha que é uma coisa fantástica? Não acha que é até um absurdo falar que de todos aqueles líderes e príncipes que saíram, todos eles viram o Mar Vermelho se abrir, todos eles viram o anjo da morte descer no Egito, todos eles viram o milagre de Deus salvar o seu povo, todos eles viram o exército de Faraó ser tragado no mar, todos eles viram o livramento do anjo da morte, todos eles saíram com as mãos cheias de riqueza, todos eles viram a nuvem de Deus,
todos debaixo de um poder, de uma unção, de milagres e maravilha, todo dia, toda hora. Eles viram as crianças crescendo e o pezinho das crianças crescia e o sapatinho crescia junto. Eles viram a criança crescendo e a roupa crescia junto. Eles viram o maná descendo do céu. Eles viram as codornizes descendo no seu acampamento. Eles viram Moisés ferir a rocha sair água. Eles viram tantas maravilhas e não entraram na terra prometida. É que nem você falar em línguas, ter dom de milagre, de maravilha, todos os 9 dons você tem, e tem alguns que tem mais de 9, tem 18, tem 36, né? E não chega lá. Não sai do deserto. Não vence o inimigo, não conquista a terra prometida. É o escravo, miserável, pobre, cego, nu. Por quê? Rebeldia. Porque falta um alinhamento com o seu líder. Falta uma submissão à autoridade. Falta reconhecer a unção que está em alguém para lhe conduzir. Falta esse alinhamento. E é isso que nós vamos ministrar nesses dias do nosso alinhamento. Uma unção de príncipe, ela vem quando você está alinhado. Você precisa estar alinhado com seus líderes. Você precisa estar alinhado com os pais espirituais. Você precisa estar alinhado com os profetas que foram chamados para conduzir esta geração. E você é um príncipe. E você é poderoso. E você tem coisas maravilhosas na tua vida. Mas, para entrar na terra prometida, você precisa estar alinhado. Você precisa estar debaixo de cobertura. Você precisa estar alinhado com seus líderes. Você precisa ser diferente daqueles que se levantavam contra Moisés, que afrontavam Moisés. Aqueles que falavam assim, não, Moisés, tu tem o Espírito Santo, nós temos também. Nós não precisamos te ouvir, nem ir onde você está. Nós também temos Deus, nós também somos poderosos, não quero estar debaixo da tua ordem. É isso. Então Josué tinha um espírito diferente, servo, fiel até a morte. E lá no finalzinho ele ganha a coroa. Outra coisa importante que o judeu, para ser chamado de hebreu mesmo, ele precisa atravessar o Rio Jordão. Se ele não atravessou o Jordão, ele não pode ser considerado um hebreu de verdade. Então, um israelita de verdade, ele precisa atravessar o rio. Se ele não atravessou o rio, ele não tem o selo. Então nós precisamos atravessar o rio. Precisamos chegar lá. Eu quero chamar você para perto. Você precisa chegar no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, o Senhor tem dado vitória contra gigantes. Aqui uma terra da promessa. 8 anos que nós estamos vivendo das maiores colheitas. 8 anos que está chovendo uma unção de príncipe. 8 anos que Deus nos tirou do Egito. Nós começamos aqui no Egito, aqui no Rio Grande do Sul. É um Egito isso aqui, meu Deus do céu. Quando Deus falou para mim, tu vai abrir uma escola profética lá em Santa Maria, Senhor, o que eu fiz para desagradar tanto o Senhor? Primeira escola profética que eu fiz, quem participou? Que vergonha, né? Por que vergonha? Porque eu não preguei. Eu me sentia... Vamos mudar de assunto? Vamos passar para o próximo passo aqui, senão vai dar problemas aqui. Vamos falar para cima agora. Mas enfim, onde você estiver, humilhado, começando lá embaixo, não menospreze os humildes começam. Não menospreze os pequeninos que começam por baixo. Você que é um líder, respeite os seus filhos, porque um deles pode ser Josué. E esse seu filho pode ir mais longe que você foi. Moisés não atravessou o Rio Jordão, mas seu filho atravessou. Acredito que Moisés estava lá em cima, numa cadeira cativa lá no céu, olhando Josué e vibrando. Isso aí, meu filho. Fez bem que eu te ensinei, né? Isso eu tinha te lembrado. Eu falei isso. Que bom. Como eu ficaria feliz um dia estar lá em cima com Moisés olhando para baixo e vendo meus filhos atravessando
o Jordão e entrando na terra prometida. Muito bem, esse ano nós vamos levar alguns filhos à terra prometida. E sabe que tem alguns que nem sonham que vão chegar lá? Tem alguns filhos nossos que nem sonham que vão entrar no Jordão e vão pisar no Jordão. Alguns serão batizados no Rio Jordão. E eu creio que tem alguns ali que estão me olhando, que estão me vendo agora. E que o Espírito Santo lá está dizendo, eu sou um deles. Mas não há condição nenhuma para isso, mas lá dentro está sendo gerado. O Senhor está te enchendo, o Senhor está te botando poder. E você vai chegar lá. Se você é alguém aliado com seu líder, se você é submisso, se você está agarrado ali, seu líder sobe, você sobe o monte. Seu líder fala de tabernáculo, você fala de oração, você fala. E você está agarrado, está junto. Você chega lá. Aleluia. Então Moisés é esse cara. Eu quero encerrar com a passagem lindíssima. Eu separei uma imagem de um anjo poderoso. Preste atenção. Os príncipes que enfrentam os gigantes também recebem a ajuda de gigantes. Josué estava disposto a enfrentar os filhos dos gigantes, Nefilim, filho de Anak, como Davi enfrentou. Eu vou enfrentar esses gigantes em nome do Senhor. E ele está pronto para entrar, lutar contra os inimigos, entrar ali e destruir Jericó. E ele está orando à noite. E de repente, aparece alguém. Veio um guerreiro, um soldado na sua frente, e ele disse, quem é você? Se for dos nossos, te apresente, se for ou é contra nós ou é por nós. E o anjo disse, aquela pessoa disse, nenhum nem outro. Não sou nem contra, nem a favor. Como? Estou aqui na qualidade de comandante do exército de Deus. Josué, você não está sozinho. Josué, você não vai entrar sozinho na terra prometida. Lá tem gigantes, mas o Senhor não manda nenhum soldado para a guerra. Você está sem prepará-lo. E o Senhor me mandou aqui para ir com você. Era o anjo que guarda Israel até os dias de hoje, Miguel. E aquele anjo com aquela espada. Ele pega aquela espada e diz, Josué, Moisés, Deus usou para abrir as águas, mas você vai ferir a rocha, vai rachar as pedras, e as pedras vão se abrir, e aquele anjo então fere com a espada dele o chão, e o chão começa a rachar. E começa uma lasquinha mais, e vai em direção da muralha de Jericó. E quando... Sabe como é que se quebra a pedra? Se faz um risco na pedra dura, pega-se uma marreta e bate. É umas batidas, tem que ser rápida, ela tem que ser com força, mas muito mais a rapidez do que a força. E depois uma ponta aqui, e de repente ninguém percebe, mas a pedra está pronta para rachar. Então quando ele dá aquela pancada, a pedra racha. Eu estava agora há pouco lá no monte e estava assistindo um homem que quebra pedra há 30 anos. Falei, me explica como faz isso. E ele começou a falar, e eu não vi que o Júnior estava ali filmando. E aí ele disse, não, bate. Começou a bater. Disse, não, deixa eu bater, mas você está fraco, não quebrou a pedra com 4 pancadas. Deixa para mim. E eu peguei aquela marreta e a pedra quebrou. Oh, que sensação, que alegria. A pedra quebrou. Mas como é que eu pude quebrar uma pedra desse tamanho? Mas nunca sonhava que eu poderia quebrar uma pedra desse tamanho. É a técnica, é a batida, é a sincronia, é assim como Deus tem os segredos de todas as coisas. Então aquele anjo que veio até Josué
Ele estava ali com a espada e ele dá a primeira batida na pedra. A pedra dá uma pequena lascada e aquele anjo deixa que o Josué, quando está reunido, atravessando na frente daquela muralha, e que eles dão a sétima volta, e quando ele manda tocar o chofar, aquelas batidas, toda aquela muralha começa começa a cair. E Josué então fica maravilhado. O que foi isso? Isso foi o resultado de uma vida de submissão e obediência a um líder. Quando você obedece ao seu líder, os demônios te obedecem. Porque é questão de hierarquia. Quando você obedece ao teu líder, os anjos de Deus vêm e te obedecem também. Os anjos vêm para te servir e os anjos respeitam a autoridade. Então nós finalizamos esta aula dizendo que aqueles príncipes são alinhados com seu líder. Eles entram na terra prometida. Eles conquistam as Jericó. As muralhas não ficam de pé na frente de um líder que está alinhado com a sua cobertura. Então, Josué viu as muralhas caindo na sua frente, viu os inimigos sendo derrotados, ele viu os milagres, que ele estava debaixo de autoridade. Então, esse é o maior segredo de Josué, e deve ser o maior segredo de cada obreiro, de cada líder. Assim como você se sujeita à autoridade, os demônios vão se sujeitar a você. Assim como você está debaixo de autoridade, aquela autoridade do teu líder vem sobre ti. Eu lembro como hoje, quando eu estava na minha padaria, que Deus mandou um anjo, e esse anjo parou na minha frente. E eu perguntei, é dos nossos ou é contra nós? É de Deus ou é do diabo? Eu estava ali temeroso, não sabia o que era aquele ser que estava na minha frente, musculoso, os braços aqui, era um brutamontes, tinha um capacete na sua cabeça, cobrindo seu rosto, tinha um manto e tinha uma espada enorme. Ele veio para dar início ao meu ministério. Aleluia! Tem um anjo aguardando a ordem de Deus para quando você começar teu ministério. Ele vai dizer, eu estou aqui como líder de um exército. Todo aquele que entra no ministério, que assume o ministério, ele não tem apenas um anjo com ele tem um exército. Ele pode ter um pelotão, se ele for conquistar uma cidade, ele pode ter um regimento, se for conquistar um estado, ele pode ter milícias, se ele for conquistar uma nação. E se a autoridade dele for para nações, então é incontável o número de anjos que ele tem ao seu comando. E esses anjos têm um príncipe. E o príncipe dos anjos, ele se alinha com o príncipe que está alinhado também com as autoridades que estão sobre ele. Toda pessoa que não está alinhado com as suas autoridades, não está debaixo de autoridade, tem sobre ele um príncipe, um anjo maligno. É isso. E por isso esse anjo maligno mantém ele preso em correntes. E ele não consegue se libertar do deserto da sua vida. Queridos, quero falar com todos os meus queridos filhos, com todos que nos assistem, que estão amarrados por espírito de miséria. O Egito tinha miséria, tinha escravidão. E no deserto também. Tinha calor, tinha sequidão, no deserto tinha escorpião, no deserto tinha... muitas vezes eles ficaram sem a nuvem de Deus, o calor era intenso, o frio é terrível à noite, o sofrimento. Eles não podiam atravessar. A terra prometida estava logo ali, eles podiam ver a terra prometida, eles viam, mas não conseguiam tomar posse. Quantos que estão me assistindo, que você vê as pessoas passando? Às vezes você vê alguém passando, mas que carro bonito que ele tem, mas você só vê, mas você não consegue ter. Quantos que olham alguém, aquele venceu, como é que ele conseguiu chegar ali? Eu estou na frente da casa dele, eu me criei com ele,
E como é que ele chegou lá e eu não cheguei? O caminho de Josué é o caminho da submissão. É o caminho do alinhamento com o seu líder. Esse é o maior poder que nós podemos encontrar em um príncipe. Um príncipe sabe que ele não é rei. Um príncipe reconhece que ele não é o rei. Um príncipe reconhece que ele tem um rei sobre ele, que ele tem alguém acima dele, que ele tem alguém que é mais do que ele. E esse príncipe, um dia será o líder, um dia será o rei. Aleluia! Eu quero orar com você. Quero profetizar que os príncipes alinhados, eles vão chegar lá. Eu quero convidar todos os meus queridos filhos espirituais, venham para o lado do Rio Grande, atravessa o Rio Grande. Quando você chegar em Porto Alegre, você vai descer no aeroporto, na rodoviária, você vai passar, ou voando, ou de ônibus, você passa pelo Rio Guaíba. Você passa pela ponte do rio. Aquela ponte é um marco na sua vida, marco espiritual. Lembro que quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, depois de viajar pelo mundo, Deus disse, você vai passar pela ponte que liga a metade do sul para cá e para lá. E Deus falou comigo, você passa pela ponte com um cordeiro. Você prepara um cordeiro e atravessa aquela ponte. Ali naquela ponte, do lado de Guaíba, era o maior centro de atividades de oferendas para Iemanjá, para outros guias. Ali era sacrificado muitos cabritos, bodes e tudo mais, na terra ali do meu filho, o apóstolo Rui. E eu lembro que nós fizemos a Rota do Fogo, e Deus falou comigo, tu atravessa a ponte com um cordeiro, vai com esse cordeiro na mão e quebra o poder desses demônios. E eu me lembro que ensinei o pastor Rui a fazer isso na época, e ele fez exatamente como ensinei. Fizemos a Rota do Fogo, oramos, quebramos os principados, potestades. Depois eu falei para ele, você vai lá, prega ao prefeito e fala para ele entregar a cidade para Jesus. Conquista a cidade. A cidade de Guaíba tinha a maior romaria de todo tipo de atividades e todo tipo de oferendas para guias e deuses falsos. A cidade era tomada. E na época o pastor Rui foi lá e prega para o prefeito aceita Jesus, deu um escândalo, saiu um jornal, os espíritas contrário lutaram contra ele, foi uma guerra, foi assim que nem a guerra de Josué contra os gigantes lá. E o pastor Rui profetizou que na próxima romaria que eles fizessem, Deus ia mandar fogo. E veio mesmo, deu um incêndio, queimou lojas e quadras inteiras e nunca mais saiu aquela tal procissão naquele lugar. Então uma cidade foi tomada para Jesus. Ali é como a primeira cidade que do rio para cá, é como se o Rio Jordão fosse ali o Rio Guaíba e Guaíba ali é a Jericó. A primeira cidade, Jericó, caiu por terra. O inimigo foi vencido e a terra conquistada. Então nunca mais os inimigos puderam fazer aquilo que fizeram. Queridos pastores e profetas, Deus quer que você volte para a tua cidade, conquiste a tua cidade. Então prepare-se para esse alinhamento. Prepare-se para esta unção. Aleluia. Vamos orar. Quero que você faça um propósito. Diz, Senhor, eu quero ser como Josué, alinhado com seu líder, um filho por excelência, alguém que não solta o seu pai espiritual por nada, que vai à luta, vai à guerra, sobe o monte, desce, enfrenta, fica do lado, enfim, é um filho que serve o seu pai, um filho que honra seus pais. E assim, eu quero também o segredo de Josué, que o Senhor mande o príncipe de Deus junto comigo para enfrentar os gigantes da terra e conquistar a terra.
Pai, eu oro em nome de Jesus, por cada um dos nossos queridos filhos, que hoje eles recebam esta unção de príncipe, que eles comecem a sentir no seu coração a presença do anjo de Deus ao seu lado, pronto para lhe conduzir à vitória, à terra prometida e chegar até o destino que Deus preparou para a sua vida. Te peço que abençoe nossos filhos, dê a eles graça, poder, virtude, unção, em nome de Jesus. Neste Shabat eu quero abençoar cada um dos nossos filhos. Quero abençoar meu filho primogênito, Tiago, filho amado, querido, que me dá muita alegria, que tem sido um Josué, sempre do meu lado, desde muito pequeno. Não tinha outra opção, né? Ele tinha que subir um monte, descer um monte, de ir junto com a gente, ou na época de Brasília, ou de caravana, ou de Opala, né? Mas até hoje, hoje na Terra Prometida, conosco, tem também minha filha Gabriele, filha maravilhosa. Essa não só nos dá alegria, como gera alegria, né? Rainha da alegria, princesa da alegria, também agarrada ali, né? E quando o pai chega, né? Ela era pequenininha, o pai chegava, se jogava no chão para o pai juntar, né? Até hoje, né? Dengosa, tá? Filha amada, também começou o trabalho lá no deserto e hoje está conosco na bênção. Meu filho Júnior, o caçulinha da família, né? Também o nosso Moshe, né? Que gosta das coisas da Torá e etc. Tá? Também junto todo dia, toda hora. E as noras, Cláudia, o genro José, a Maria, os netos, Isaac, Radassa, o Noah, e está vindo mais, né? Mais herdeiro por aí. Eu quero abençoar também você, meus filhos espirituais, minhas filhas estão aqui gravando, os irmãos que trabalham no ministério, os filhos príncipes, que mesmo longe estão mais perto. Desejar que você seja abençoado no início deste Shabat, em nome de Jesus. E quero deixar também uma palavra profética para aqueles que estarão vindo no alinhamento. Deste alinhamento vai acontecer uma mudança. Deus vai colocar uma letra do nome dele no seu nome. E aquele que acreditava que jamais poderia um dia chegar na terra prometida, ainda este ano, vai voar. O Senhor, eu sempre digo que você não vai a Israel. Você não pode ir a Israel. Mas é Deus que leva. Então Deus que levou Josué vai levar você para Israel. Você vai atravessar o Jordão. Literalmente. Quero profetizar para alguns, pelo menos 12 príncipes. Eu até plantei já 12 árvores, palmeira imperial. Plantei 12 no monte, em homenagem a cada um dos 12 príncipes. Aí tive um problema. As princesas reclamaram. Mas nós também. Eu digo, poxa, eu não tinha pensado nas princesas. É que eu fiz um projeto para nós levarmos uma oferta em Israel e repartir ela em 12 príncipes. Mas a minha esposa do meu lado disse, epa, só homem? Eu também quero fazer parte desta oferta. Quanto que é que vai levar para lá? Diz, eu vou levar uma oferta de príncipe. Nem vou falar muito que é grande. E ela disse, não importa, eu quero ser a primeira mulher. Eu digo, pronto, o que eu faço? Aí o jardineiro que está plantando as árvores falou para mim, profeta, tem árvore fêmea e árvore macho. É só o senhor plantar palmeiras fêmeas e macho. 24.
Eu digo, então vai ser 24. Então é possível que vá 24 príncipes para Israel, príncipe e princesa. Amados queridos, eu estou plantando árvores em memória dos príncipes que vão nascer esse ano. Sabe que isso não é de hoje? Quando eu cheguei em Santa Maria, a cidade estava desolada, tomada pelo satanismo, tomada pela nova era. Eu pedi a Deus que me levasse para Israel. E isso em 97. E lá em Israel, nós plantamos uma árvore. E eu dei o nome daquela árvore de Santa Maria, a cidade de Santa Maria. Plantei uma árvore por Santa Maria, para que Deus lembrasse dessa cidade nas minhas orações. E não é que acabo voltando para cá e aqui nasce a escola profética. Então você que está me assistindo, tem que plantar uma árvore também pela sua cidade. Então, isso é profético. Então está sendo plantada uma árvore em seu nome, nome dos príncipes e princesas. E vamos fazer também um jardim de oliveiras, para orarmos, e essas oliveiras serão os príncipes e princesas que juntos darão frutos para a próxima geração. Então nós estamos trabalhando para abençoar a próxima geração, e eu creio que você faz parte. Então neste ano, certamente, é o ano dos jovens, é o ano dos Josués e Caleb, aqueles jovens que não envelheceram, que não deixaram a idade lhe contaminar com a tal de velhice, não foram contagiados por essa praga chamada velhice, mas continuaram jovens com 80 anos. E eu estou nesse meio aí. Amém? Então que Deus te abençoe. Aguardo você aqui do outro lado do rio. Aleluia. Você tem que passar o rio. Lembre-se que os príncipes atravessaram o rio. Josué atravessou o rio, chegou do outro lado, venceu, foi abençoado, o anjo foi junto, conquistou a terra, levou a unção para as próximas gerações. Que Deus te abençoe. Shalom.